Estão prontos aí? Vamos lá então. Vamos falar aí da era da Revolução, ou das revoluções, de 1750 a 1900, o período da modernidade. Quais foram as 3 ou as 4 grandes revoluções que aconteceram na Idade Moderna? Revoluções. O descoberto da pólvora foi uma grande descoberta. Eu estou falando aqui de revoluções, tanto no campo da política quanto no campo da economia. A Revolução Francesa foi a última das grandes revoluções modernas, né? Nós temos uma primeira, em 1689. Qual foi essa revolução? É conhecida como Revolução Gloriosa. Ou Revolução Inglesa. O que essa revolução fez? Tirou o poder absoluto das mãos do rei. E deu esse poder nas mãos de quem? Da burguesia, né? O parlamento. O parlamento elege o primeiro-ministro na Inglaterra, né? Aí nós temos a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Depois, em 1776, nós temos uma outra revolução. Qual? Revolução Americana, norte-americana, a independência dos Estados Unidos, né? Em meados de 1750, também na Inglaterra, nós tivemos uma outra revolução por lá, que é a Revolução que? Industrial. Em 1789, nós tivemos a Revolução Francesa. Por isso esse período histórico aí é chamado de Era da Revolução ou Era das Revoluções. 4 grandes revoluções aí aconteceram. A Inglaterra foi o primeiro país a tirar o poder absoluto das mãos dos reis e dar esse poder ao parlamento. Os Estados Unidos foi a primeira colônia a se tornar independente, depois inspirando um processo aí de independência, inclusive do Brasil. A Revolução Francesa deu continuidade aos ideais da Revolução Inglesa, trazendo ainda mais outros conceitos. Quais eram os ideais da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Em francês, liberté, égalité, fraternité. E a Revolução Industrial revolucionou o sistema econômico, mudando o capitalismo de fase, do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Essa era da Revolução, ela vai de 1750 mais ou menos, mas vem um pouquinho antes com a Revolução Gloriosa, até 1900, para alguns porque o século XIX, de 1800 a 1900, continuou acontecendo alguns eventos importantes na Europa, dando continuidade a essas revoluções. Em 1751 d.C., nós tivemos o lançamento do primeiro volume da Enciclopédia de Denis Diderot, junto com D'Alembert. Eles lançaram a enciclopédia. O que é a enciclopédia? É uma obra que busca reunir todos os conhecimentos já produzidos pela humanidade. Então isso ali no século XVIII, Denis Diderot e Jean-Léon D'Alembert, esses 2 grandes pensadores, vão buscar criar uma obra, enciclopédia, que tentou reunir todos os conhecimentos já produzidos pela humanidade em sua história. Isso foi muito importante aí nesse contexto.
Em 1759, também no século XVIII, Voltaire publicou Cândido. Cândido é uma obra literária, uma espécie de romance, né, que satiriza aí a noção do Leibniz. Leibniz foi um filósofo moderno que dizia que nós vivemos do melhor dos mundos possíveis. Vocês acham que nós vivemos do melhor dos mundos possíveis? Não. Não? Oi? Para ele, sim. Tudo que acontece, acontece para o melhor. Deus, sendo infinitamente bom, onibenevolente, ele só poderia ter criado um mundo sumamente bom. Ou só poderia ter criado o melhor dos mundos possíveis. E aí o Voltaire vai nessa obra zoar o Leibniz, falando, se Deus criou esse como o melhor dos mundos possíveis, eu não quero ver qual que é o pior dos mundos possíveis, né? Com tanto de merda que existe nesse mundo. Porque nesse mundo, na época mesmo do próprio Voltaire, teve um terremoto na cidade de Lisboa, em Portugal, que matou a galera toda lá, né? A gente teve aí recentemente um vírus que se espalhou pelo planeta inteiro, produzindo uma pandemia. Será que o melhor dos mundos possíveis de Deus previa isso como melhor para nós? Covid aí matando bilhões de pessoas no mundo, será que isso é algo bom? Na época dele ele satirizava, né, na obra O Cândido zoando, né? A sífilis. Então Deus mandou a sífilis para quê? Para produzir o melhor dos mundos possíveis. Porque assim as pessoas vão entender o quê? Que não é para transar, né? Transar é algo. Ou só se pode transar dentro do casamento. Não é para sair transando em todo mundo. É a mesma coisa que seria a AIDS, né? A AIDS, Deus mandou a AIDS como uma forma de tornar o nosso mundo melhor. Porque com a AIDS rolando aí, a galera vai ficar com medo de transar, né? Transando tá tudo certo, vai todo mundo pro céu, né? E é só sexo que é o problema. Então, o Voltaire vai zoar bastante o Leibniz por essa defesa aí do melhor dos mundos possíveis, né? De que tudo acontece para o melhor. Ele vai tentar, nessa obra aí, na sua zoação, na sua sátira, mostrar como, na verdade, esse mundo está cheio de coisas ruins. De coisas ruins que não tem explicação e que nós não podemos atribuir a Deus. Tem gente que fala, por exemplo, né, acordei atrasado, perdi o voo. Graças a Deus, porque o avião caiu. Graças a Deus. Peraí. Deus, para te salvar, fez você acordar mais tarde, matou 300 pessoas dentro do avião? Que Deus, filho da puta, que é isso? Então, é mais ou menos isso que o Voltaire faz, né? Questionar, zoar o Leibniz por acreditar nisso, que tudo é para o melhor. Peraí, melhor? A salvar uma pessoa mata trocentas? Que Deus bondoso de amor é esse? Então, Voltaire questionava isso. Em 1762, houve a publicação da inovadora obra política do Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social. Nessa obra ele vai defender o conceito de vontade geral. Ou seja, segundo ele, o primeiro contrato social firmado entre os seres humanos para viver em sociedade teria sido fundado em cima da propriedade privada. Aí vai dizer o seguinte: maldito foi o primeiro ser humano que cercou o primeiro pedaço de terra e disse, isso aqui é meu. Ali nasce a desigualdade entre os homens. E junto com a desigualdade surge também todos os B.O.s. Surge a corrupção, a violência e todos os males. Por quê? Porque aqueles que têm buscam ter cada vez mais. Aí a ganância toma conta do ser humano. E aqueles que não têm fazem de tudo, se corrompem, matam para ter. Então é a propriedade privada que fez com que surgisse a desigualdade, a corrupção, a violência e todos os males sociais, segundo Rousseau. Então nós precisamos fazer um novo contrato social agora, não fundado mais sobre a propriedade privada, e não abolindo-a porque não tem jeito mais de abolir ela, mas agora
Um novo contrato social tem que ser fundamentado na vontade geral, ou seja, no consenso. Então, para Rousseau, só pode ser lei aquilo que for consensual. Se não tem consenso, não pode haver lei. Vou pegar um exemplo, né? As armas. A galera que gosta de armas. Então, a galera que não gosta de armas. Tem consenso? Então, não pode ter lei. Tem arma quem quer, não tem arma quem não quer. Aborto. Tem consenso? Não tem. Então faz quem quiser, não faz quem não quiser. Então se não há consenso, não há lei. A lei precisa ser consensual. Não há uma grande discussão, uma grande treta aí, a galera se divide. Então, tudo aquilo que se divide, que não há consenso, não pode ter lei. A lei tem que ser fruto do consenso, a vontade geral, a expressão da vontade ou dos interesses que nós temos em comum. Se não há interesse em comum, não pode haver lei. Então, em 1763 d.C., o Tratado de Paris tornou a Grã-Bretanha e a Inglaterra aí, né, o principal poder colonial da América do Norte, dominando ali os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, porque a Inglaterra tinha deixado eles até então livre, de boa. Os Estados Unidos não tinha sido uma colônia de exploração como o Brasil. Então havia diferença ali. Mas chegou um momento que a Grã-Bretanha e a Inglaterra estavam em crise econômica, começou a cobrar altos impostos dos Estados Unidos e eles começaram a se revoltar. E nessa revolta, essas rebeliões deram início aí ao processo revolucionário norte-americano que levou ao dia 4 de julho de 1776, a independência dos Estados Unidos da América. Em 1780, o Gentleman Bentham desenvolveu uma teoria, que é a teoria do utilitarismo. Ou seja, nós devemos buscar sempre aquilo que é útil. E o que é útil? Aquilo que causa o maior bem para o maior número de pessoas. A sua obra Introdução aí dos Princípios da Moral e da Legislação, publicada apenas em 1789. Então, para ele, a gente deve buscar sempre em todas as nossas ações e escolhas o que é útil. E o que é útil? Aquilo que causa o maior bem para o maior número de pessoas. Aí a gente pode lidar com alguns dilemas para pensar no que seria útil. Está indo desgovernado. Se você deixá-lo ir reto, ele vai matar 10 pessoas. Se você puxar a alavanca, ele vai mudar a rota, matando uma só pessoa. O que você faria? Então você está tendo uma escolha aí, utilitarista. Buscando causar o maior bem, a maior felicidade para o maior número de pessoas, salvando 10. Agora esse mesmo tem, está descendo descarrilhado. Vai matar 10 pessoas. Do outro lado tem 2, ou 3, ou 4. Essas 2, 3 ou 4 é seu pai, sua mãe, no meu caso eu estou falando por mim, e os meus 2 filhos. Você puxaria a alavanca? Pode matar uma cidade inteira. Agora está descendo o trem descarrilhado. Vai matar 10 pessoas. Na beira da linha do trem tem uma pessoa que se odeia. Se você empurrar ela vai cair na linha, vai descarrilhar o trem vai sair da linha antes de matar as 10 pessoas. Você empurraria? Maria. É assassinato, a pessoa deixada viva. O senhor está perguntando isso para adolescente apocalíptico da gente? Esse é o melhor dos mundos, né? Do live. Então, será que esse é o melhor dos mundos possíveis? Olha as escolhas que nós estamos fazendo, né? No utilitarismo, nós devemos buscar sempre o maior bem ou a maior felicidade para o maior número de pessoas. Então, em qualquer dessas circunstâncias,
a gente teria que matar a nossa família, ou uma só pessoa, ou cometer um assassinato. Né? O São João cometeria. Eu sou o Ron que... Um assassinato ali seria de boa. Né? Eu acho maneiro. Agora se fosse uma pessoa que você gosta pra caralho. Entendi. Ah, tá. Então, em 1781, o Kant publicou a sua obra Crítica da Razão Pura, onde ele vai desenvolver sua teoria do conhecimento. Em 1789, no dia 14 de julho, nós tivemos a queda da Bastilha. A Bastilha, que era uma prisão, depois, no contexto da Revolução, tinha se transformado num depósito de armas, de munição, de pólvora em Paris. É isso que marcou o início da Revolução Francesa e o começo do fim da era das revoluções. Beleza? O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Aí ele vai contra o Hobbes. O Hobbes vai dizer que o homem nasce mal. Nós somos mal por natureza. O homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Você concorda com isso? O Hobbes fala isso. O Rousseau fala o contrário. O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. A criança, o bebê não tem maldade, ela aprende maldade com os adultos. Mas enquanto os dois estão certos, o homem é bom ou mal por natureza? Para Rousseau, o homem é bom, a sociedade o corrompe, o homem nasce livre, a sociedade o escraviza. E a propriedade privada corrompeu as sociedades humanas porque ela trouxe a ganância, a vontade de ter cada vez mais, de acumular, e aí isso gerou desigualdade, junto com a desigualdade gera também corrupção, violência, todos os males sociais para Rousseau. Por isso, é preciso fazer um novo contrato. Um contrato fundamentado na vontade geral, no consenso dos interesses que nós temos em comum. E se não há interesse em comum, não tem por que ter sociedade. Porque se a gente se uniu, fez um contrato, peraí, vamos unir a sociedade. Vamos abandonar o estado de natureza. O estado de natureza está caótico. Vamos criar uma sociedade civil, criar um estado, e esse estado vai funcionar como? De acordo com o quê? Os nossos interesses. Tem que ser os interesses que a gente tem em comum. Se não tem interesse em comum, não tem porque a gente viver em sociedade. Vamos voltar para o estado de natureza. O estado de natureza que o Hobbes falava que é o estado de guerra de todos contra todos. Se não houver um estado, a gente vai viver se matando, se roubando, se escravizando. O estado existe para isso, para impedir que a gente viva se matando, se escravizando e roubando no outro. Por isso que a gente se reuniu em sociedade, para não deixar isso acontecer. Deixa eu ver esse livro. Mas esse livro. Alguma dúvida aí, galera?